O Brasil acabou e o último a sair, por favor, não esqueça de apagar a luz. Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a $118 mil. ETF, instituições, o mundo inteiro comprando Bitcoin em massa. Estados Unidos virando hub de criptomoedas. E enquanto o mundo caminha para o futuro, o Brasil caminha a passos largos para o passado. Pois é, meus amigos. Infelizmente, nós acordamos com a notícia de que o nosso país sofrerá uma sanção econômica em que as transações financeiras ou as importações sofrerão 50% de taxação. Ou seja, a maior economia do planeta, o segundo maior parceiro do nosso país, acaba de se voltar contra nós. Esse vídeo não é de cunho político, até porque nós não damos palco para essas discussões polarizadas, mas sim trazer uma luz no fim do túnel, em que você pode enxergar e entender um pouco mais acerca da importância de você ter o seu patrimônio em uma moeda forte. Por que eu falo isso? Porque a grande parte da população brasileira desconhece que o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, o açúcar, a gasolina, até mesmo a água mineral, todos os nossos produtos no Brasil são cotados, são precificados em dólares. A única coisa em que não é precificado em dólar é o meu salário como CLT e o seu. É isso aí. É por isso que você vê o preço das coisas sempre aumentando, porque o dólar ele vale 5 vezes mais do que o real. E ao mesmo tempo em que o preço das coisas começa a aumentar, em contrapartida, você vê que você tem que trabalhar cada vez mais, recebendo cada vez menos. Isso é o efeito da inflação. Ou seja, a desvalorização brutal da nossa moeda, que a cada ano ela passa dos 10, 15, 20% facilmente. Se você tivesse segurado no final do ano passado até agora o nosso real, você já teria perdido mais de 15% do seu poder de compra facinho, porque a nossa moeda ela vem desvalorizando. E a tendência dela, literalmente, é ir a zero. Só que existe uma solução para você. A solução é o conhecimento acerca de um assunto específico. E você pode me fazer a seguinte pergunta: Micael, ok, eu já entendi que a nossa situação é uma situação complicada, que de fato, nesses últimos 2 anos, o nosso país ele entrou, isso é fato, não é opinião, não é ideologia de direita nem de esquerda, isso é um fato. O nosso país entrou em declínio, a nossa economia está quebrada, literalmente. O que muda é que muitas das vezes algumas pessoas elas ainda estão em status que são muito ricos. Só que quando você vai para a região mais carente, norte e nordeste, você vê o Brasil que colapsou. Aliás, o Brasil acabou e o último a sair, por favor, não esqueça de apagar a luz. Por que eu digo isso? Porque é a realidade que nós estamos vivendo. É a realidade. Nosso país está em uma crise financeira. Está em uma crise financeira. E você pode estar se perguntando: Micael, mas eu sou CLT, eu não tenho dinheiro, eu não sei mexer com dinheiro, eu não invisto, eu sou alguém pobre. Preste atenção, Vaso. Preste bem atenção nesse vídeo. Primeira coisa que você vai fazer. Existe um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso mesmo. A primeira vez que eu escutei falar acerca desse livro, eu escutei ele em audiobook de graça no YouTube. Quando você escuta ou lê ele, é igualzinho à história dos personagens bíblicos. Porque a história se passa naqueles tempos, ou em uma sociedade parecida com aquela, em uma cidade chamada Babilônia, ok? Tem bastante personagens e a linguagem lembra muito os tempos antigos das Sagradas Escrituras. E esse autor, ele consegue descrever
O que você precisa fazer com o dinheiro que você recebe no seu final do mês? Eu sei que não são todas as pessoas que têm condição de fazer sobrar nem que seja R$ 5 no final do mês. Eu já vivi essa realidade com minha família. Tá bom? Eu sei o que é a falta disso. Só que existem outra parcela de pessoas que conseguem fazer sobrar 5, 10, 50, R$ 100. E esse vídeo é para as pessoas que conseguem fazer sobrar algum valor. 1, 2, 3, 4, 5, não importa, algum valor na sua conta no final do mês, para você que trabalha. Pense comigo. Se o dólar ele vale 5 vezes mais do que o real, compensa você ficar guardando o real na sua conta? Primeira pergunta. Compensa você ficar guardando uma moeda que a tendência dela é desvalorizar e sumir do mapa? Não compensa. Primeira coisa. Compensa você ficar gastando o seu tempo, o seu esforço em investir em um país para ter rendimentos na moeda desse país que está se desvalorizando brutalmente ao longo do tempo? Também não compensa. Logo, é preciso quebrar um mito aqui, tá? Ninguém fica rico com ações. Me desculpe as pessoas que investem em ações. Esqueça. Ninguém fica rico com ações. Ações é para você ter uma parcela do seu capital investido em renda variável para que você ganhe uma possível valorização. Mas ninguém fica rico com ações. Pouquíssimas pessoas elas utilizaram de um conhecimento específico através do mundo da renda variável, do mundo das ações, e aí elas conseguiram ficar ricas. Mas foi em outra época. Mas hoje você dizer que as pessoas vão ficar ricas com ações é vender ilusão. Ninguém fica rico com ações. Ponto, acabou. O que você pode fazer? Você pode pegar uma pequena parcela do seu salário e estudar como você faz para possuir dólares. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu tenho que falar essas palavras literalmente. Você vai pegar uma pequena parcela do seu salário que sobrou e você vai estudar como você faz para adquirir dólares. Acabou. Micael, eu não sei como fazer. Existem várias plataformas. A primeira delas é você ter dólar físico. Ok? E aí é uma opção sua. Corre um certo risco. Outra opção é você ter o dólar no seu banco digital. Ou você pode ter em criptoativo. Que hoje é uma das formas mais seguras, mais baratas, financeiramente falando, que há. Porque dentro de segundos você faz a transação pagando uma taxa irrisória sem dar satisfação para ninguém e ninguém tem como lhe roubar se ninguém não souber suas senhas privadas. Acabou. Então você vai dar um jeito de estudar como que faz para adquirir dólares. E existem vários aplicativos legalizados aqui no Brasil que você faz essa transação tranquilo. Beleza? Então uma pequena parcelazinha dólares. É isso que eu faço. Outra parcela, você vai estudar acerca do Bitcoin. É isso mesmo. Você vai estudar acerca do Bitcoin. Pega a visão. Pega a visão. Esse papo de que Bitcoin era pirâmide, acabou. Nunca foi, nunca será. O seu vizinho, ou o seu parente, ou alguém que você conhece que fala isso, nunca entendeu o que é Bitcoin, nunca estudou, não sabe o que é criptografia. Só o fato de você começar a estudar acerca de Bitcoin, você tem que aprender sobre criptografia, sobre como que funciona a economia, valorização do dinheiro, história, uma série de fatores de maneira absurda, até autoproteção. A sua preferência temporal, ela vai ser trabalhada de uma maneira brutal. Seu fator de recompensa é fora de série, fora de série. Então você vai estudar sobre isso. É uma tecnologia que está em uma rede de computadores descentralizadas. E essa rede chama-se blockchain. Aliás, a moeda do nosso país que entra lá em vigor no próximo ano é baseada nessa rede. Como os governos não conseguem tomar essa tecnologia,
porque não estão na posse deles, eles estão fazendo o quê? Aderindo a essa tecnologia. E eles estão chegando primeiro do que a grande maioria das pessoas. Então você vai estudar sobre isso. Essa é a minha contribuição. Se essa tecnologia não for quebrada, se essa tecnologia não surgir um hack que consiga burlar ou aparecer um problema seríssimo e essa tecnologia for a zero, se você seguir esse conselho que eu estou lhe dando, você se tornará alguém muito grato daqui a 10 anos. Pegue essa visão. É isso que você vai fazer. Michael, mas eu preciso pagar minhas contas. Ok. Aí entra a terceira opção. Para a sua sobrevivência do dia a dia de pagar as contas, você vai utilizar a moeda mais fraca, que é a moeda corrente, que é o que? Que é o real. Uma pessoa investidora, inteligente, ela nunca vai gastar a moeda forte. Ela nunca vai gastar a moeda forte. E eu não estou falando nem para você estudar acerca de ouro, tá? Porque o ouro está tomando literalmente uma lavada do Bitcoin. Embora é muito interessante estudar sobre ouro. Tá? Pega a visão aqui. Mas estou falando ouro digital, não ouro físico, porque dá um baita de um trabalho. E você não vai conseguir sair do país com esse ouro. Esqueça. Então o que você vai fazer? Uma parcela vai ser estudar dólar. Outra parcela vai ser estudar Bitcoin. E a outra parcela vai ser adquirir os seus reais que você já recebe. E aí você vai fazer o quê? As transações, ou seja, pagar suas contas, você só paga no real. Você só vai gastar os seus reais, que são para poder pagar suas contas e para você sobreviver. O dinheiro da sua reserva de emergência, você vai estudar dólares. E outra parte para alavancar mais ainda, estudar Bitcoin. Acabou. Você vai estudar. Para você que não sabe nada, você vai estudar, coloque no YouTube, você vai estudar e você não vai comprar Bitcoin por agora, sem saber o que você está fazendo. Porque é algo volátil. É algo volátil. Então você vai estudar para compreender do que se trata essa tecnologia. Acabou. Acabou. Nós estamos falando aqui para uma galera que não vê luz no fim do túnel. Primeira coisa, você acha que você vai se aposentar? É incrível. Eu pergunto para a maioria das pessoas, tanto jovens quanto de mais idade. Você acha que você vai se aposentar? As pessoas, de maneira inconsciente ou até mesmo consciente, elas já sabem que existe grande probabilidade de daqui a 5, 10 anos a Previdência quebrar e elas não se aposentar. Só que elas não conseguiram ainda ter a dimensão do problema que será quando esse sistema colapsar. Ou seja, esse sistema previdenciário. Quando ele colapsar, até a galera aposentada vai chorar. Meu irmão, vai chorar. Isso é algo sério. Isso é algo seríssimo. Que você não vê muitas pessoas falando por aí. Ok? Não se confie no benefício que você recebe, na aposentadoria que você recebe. Dê um jeito. Ah, Miguel, eu já tenho uma idade avançada. Seu filho, seu neto, seu bisneto, bota esse camarada para se coçar e estudar. Dê um jeito de aprender a estudar sobre ter seus dólares, sobre ter as suas finanças em uma parte em Bitcoin, para que você consiga se proteger de uma eventual catástrofe. O investidor ele tem que estar preparado para todos os cenários. Ele tem que estar preparado para todos os cenários. Então, você ter uma carteira equilibrada é você estar exposto em ativos que eles vão se complementar, ou melhor. Então, você estar exposto de uma maneira segura é você ter ativos em que eles vão valorizar e desvalorizar em tempos diferentes. Por exemplo, enquanto o Bitcoin está subindo, digamos que o real está caindo. Embora a gente sabe que não tem nenhuma correlação os dois juntos, mas devido a questões má administração, a nossa moeda está desvalorizando. Só que em contrapartida, se você tem Bitcoin, o seu real ele está caindo, mas o seu Bitcoin está valorizando, então a sua carteira permanece estável e valorizando. Se você tem dólares, melhor ainda, porque ele vai continuar estável e ainda valorizando perante o real. Então você tem uma carteira equilibrada. Agora, se você só tem real, meu irmão, você está ficando mais pobre a cada ano, só que ninguém teve a coragem de te contar ainda aí. Ó.
E para você que está vendo esse vídeo, é isso aí. Se você só recebe em real, está perdendo dinheiro. Agora, existe um patamar de pessoas que aí já não está na mesma realidade que a gente. Essas pessoas têm dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele consegue se virar em qualquer lugar. É outra realidade. Ok? É outra realidade. Para o investidor que tem dinheiro, esse momento é o melhor momento que está no Brasil, porque é o momento das oportunidades, onde ninguém quer investir porque está com medo das instabilidades jurídicas do nosso país. Então esses camaradas que têm dinheiro para torrar, eles vão fazer o quê? Eles vão investir, eles vão comprar. Se eles perderem esse dinheiro, faz parte do jogo, mas eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. Então eles compram e compram com força. Só que para as pessoas que estão financeiramente quebradas, as pessoas mais pobres, as pessoas de classe baixa, elas têm que utilizar de mecanismo de defesa o máximo possível para poder ter uma visão de escape desse grande problema. E a minha função, de fato, é conscientizar as pessoas que me seguem aqui, principalmente os jovens, de que você precisa estudar. Existem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, principalmente dentro do mercado financeiro. A maioria dos caras que te vendem produtos financeiros, eles não sabem de nada do mercado financeiro. Aliás, eu ainda estou no início do início. Só que alguns caras, eles passam uma imagem de que eles são os gurus do mercado financeiro, quando na realidade eles enriquecem vendendo sonhos para você. Por exemplo, você pega alguns caras como assessores de investimento. Cara, a maioria desses caras não sabe de nada, velho. Miguel, por que você está falando isso? Eu já me preparei para ser assessor de investimento. É só teoria, teoria e teoria. Você vira, na verdade, uma espécie de um corretor, um vendedor de sonho para as pessoas. Quando, na realidade, você não sabe as implicações do que você está vendendo para o seu cliente, porque você recebe comissão para poder vender para o seu cliente. E outra, quando você tem um assessor de investimento, tanto você ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, ele está ganhando dinheiro porque ele recebe comissão. E pela venda. Não é pela sua performance. Ok? Então, se você pensar de forma racional, sem ideologia imbecil por trás, e raciocinar, só parar e pensar. Você não precisa entender de economia. É só parar e pensar. Rapaz, se a maior economia do planeta, que era responsável por o segundo lugar em transação comercial com a nossa nação, virou as costas para nós, é porque tem algo muito errado. Mesmo diante de todo o cenário econômico que nós estamos vivendo, que é um cenário caótico, de fato, aqui a economia está quebrada, que um déficit gigante está acontecendo, que a maioria das pessoas não vai aposentar com a aposentadoria relevante, as pessoas ainda insistem em querer defender algo que é indefensável. E eu não me denomino, cara, nem de direita nem de esquerda. Eu tenho pavor disso, eu sou cristão, ok? Para consertar essa bagaça de país, é só Jesus, meu irmão. Só ele para consertar. Ah, Miguel, você acha que vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar. Acabou. Não vai mudar. Esqueça. Ah, um dia o Brasil não vai. Países subdesenvolvidos vão continuar sendo países subdesenvolvidos. Acabou. Sem mais. Para mudar o nosso país, precisaria mudar a mente do povo. E não é esse discursinho de educação, nesses moldes ridículos que nós temos hoje, de formação de soldados militantes para ir para o fronte de guerra, ficar igual uns imbecil replicando frases de efeito. Não, não é isso. A verdadeira educação se dá através do conhecimento real, história, a história real, estudar livros, aprender a lidar com o dinheiro, aprender a não depender de governantes, aprender que até bactérias elas reagem a motivações e que se você criar um ambiente que motive alguém a não trabalhar, a ser braço curto, a ser vagabundo, essas pessoas vão ser. Agora, se você criar um ambiente que estimula as pessoas a trabalharem, senão elas vão passar fome, elas vão se virar. Elas vão se virar.
E isso não é coisa da minha cabeça, isso é bíblico, isso faz parte da história da humanidade. E na própria palavra fala, apóstolo Paulo, quem não trabalhe é digno de quem não coma. E o recado que eu deixo para você é, o Brasil ainda não acabou. Mas se continuar assim, será deixado para trás. Você não precisa sair daqui. Você só precisa achar uma forma de fazer com que você não sofra as consequências terríveis da desvalorização da nossa moeda. Enquanto o nosso país está colapsando, as pessoas que estudam dólar, Bitcoin e como que funciona para poder preservar o seu patrimônio, ou seja, as pessoas que têm o patrimônio fora do país, elas estão de boa. Elas estão tranquilas. Tá certo? Estão tranquilas. E isso são consequências das nossas escolhas, como homem e como mulher. Não espiritualize essas decisões, porque não é Jesus que vai descer do céu de novo para chegar e falar para você, meu filho, você precisa escolher fulano para governar essa nação. Você precisa escolher ciclano para poder governar essa nação. Vote nesse, vote naquele. Não é ele que vai fazer isso. Não é ele. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Só que, ao mesmo tempo, nós somos livres para tomar as nossas decisões e arcar com as consequências das nossas decisões. O povo de Israel, eles pediram um rei no Antigo Testamento. E Deus falou para Samuel, Samuel, esse povo não sabe o que eles estão pedindo. Não aconselho que eles peçam um rei. Se eles quiserem, eu vou passar o beabá, como é que vai ser? Eles vão tomar as propriedades, eles vão tomar as filhas, eles vão tomar as terras, eles vão fazer uma série de coisas que o povo vai ficar insatisfeito e inclusive vai escravizar esse povo. Só que mesmo assim, se eles quiserem, fala para eles que eles podem escolher. O que o povo fez? A gente quer um rei. Entre Jesus e Barrabás, o que o povo fez? Prende Jesus e solta Barrabás. Essas frases que eu estou falando aqui é para que você entenda que a sua decisão ela é particular. A decisão de cada indivíduo ela é particular. Só que às vezes a nossa decisão particular ela pode ter consequências no coletivo. E é isso que acontece. E a nossa nação hoje ela está sofrendo um castigo de decisões particulares de pessoas. Só que as consequências dessas decisões estão vindo no coletivo. Só que ainda há uma saída. E essa saída é você estudar acerca desses ativos a qual eu lhe falei. Estude para não se arrepender. E principalmente, independente da sua idade, não dependa de político. Não acredite em discurso de político. Nós já temos experiência suficiente. Aliás, a sobrevivência do povo de Israel se deu depois de muito tempo, primeiramente, graças à promessa de Deus, mas também a forma com que eles sempre estão prosperando e se dando bem nos lugares é porque eles aprenderam na dor que confiar em político é furada. Porque todas as vezes que eles confiavam em um rei, confiavam em um governante, confiavam em alguém que iria governar eles, as pessoas escravizavam eles. Nós temos uma meta de conquistar 1000 inscritos até o final do ano. Será um prazer receber cada um dos senhores. Se inscreva no nosso canal, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e será uma honra receber cada um dos senhores aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto, Vazos.